Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, meu povo de Deus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como vocês estão? Bom dia, Estael. Bom dia, Edilene. Bom dia, Mi. Bom dia, Mel. Sabrina. Bom dia, Maria, Martins, Vitória, Leandro. Bom dia, meu querido. Bom dia, Manu. Bom dia, Érica, Rafa. Aí sim, hein? Raila. Isso aí, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando e dando já aquela compartilhada aí, ó. Já compartilha aí, clica no aviãozinho de papel. Ó, a Tiffany de novo, mais um dia. A Rê também, quanto tempo, né? Glória a Deus. Jana, bom dia. Maviana, bom dia. Rangel. Aí sim, é hoje a cirurgia da minha mãe. Só vou esperar o café e vou para o hospital. Vamos orar, mano. Em nome de Jesus, já deu certo. Já deu certo. Bom dia, bom dia. Então, clica aí no aviãozinho de papel e dispara esse avião que o nosso convidado já chegou. E o nosso convidado já chegou. Olha ele aí. Bom Olha dia, ele meu aí povo. mesmo. E aí, O homem Vinão? tá com frio, velho. O homem tá com frio. Tá frio aqui. Rapaz, você não viu aqui já andar aqui fora aqui, rapaz? Tá parecendo uma tempestade de neblina. A nuvem de glória invadiu a cidade de Jandaia. Aleluia. Eu vi ontem, cara. Antes de dormir, eu vi que o bagulho já tava louco. O negócio tá doido mesmo. Top de linha. E aí, gente? Vocês que estão chegando aí, ó, nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Acho que o Vinão já deve ter pedido, mas se você puder compartilhar essa live, acredito que Deus, ele pode muito fazer algo no coração de alguém pelo seu compartilhamento, tá bom? Deixa eu Isso botar um aí, filtro galera. bonito aqui. O Botar, Natan e o Filtro. botar um. Fica até mais claro. Cara, Então eu é tô. isso. Eu quero dizer uma coisa pra vocês assim, ó. Ó, antes de começar qualquer coisa. Ontem à noite, eu tava estudando um pouco, né, antes de dormir. Assisti uma aula, enfim, veio ao caso. Mas antes eu tava lendo um livro de um homem chamado, um padre, né? Monsenhor Ascano Brandão. E estava lendo esse livro, um livro sobre São José. Aí eu vi que ele Hum, tem um livrinho sobre algumas meditações de São José. E eu falei assim, nossa, cara, queria tanto falar de São José. Só que aí, tipo, deixei pra lá, né? Porque eu sabia que hoje, sexta-feira, não tinha como, tipo, dia de São José não é porque é dia 19 de março. Mas também não tinha como nada correlacionar, porque, tipo, eu não lembrei de nada. Aí eu fui ler hoje, e ler a passagem que era Gênesis 37, isso agora de manhã. E que passagem que fala? A pré-figuração de São José, com José no Egito. Uau. Ó, tá Acredito que dando Deus eco falará. aí. Tá dando muito eco? Tá. Hum. Ai, Jeová. As salas estão tudo trancadas. Tudo fechado, né? E a salinha lá da oração? Olha, eu posso ir lá em cima ver. Vocês aguentam aí? Opa. Ó, eu vou fechar, então eu vou ter que ficar correndo com o celular. Calma aí. É que o Natan, gente, ele tá lá no galpão, tá? Aí, como tá vazio, não tem nada, não tem ninguém. Aí tá dando eco. Mas ele vai subir numa salinha lá que
que ela é pequena e acredito que o eco vai sair fora. Só mais um minutinho. Enquanto isso, clica aí no aviãozinho, compartilha pelo menos para 50 pessoas aí do seu Instagram, tá bom? Clica, compartilha, sobe o coraçãozinho aí, não para de subir o coraçãozinho aí, não, tá bom? Parece que tá na caverna igual São Francisco. Verdade. E já abra sua Bíblia aí, então, em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos falar sobre José do Egito, como o Nathan já estava falando, propositalmente, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, ele estava estudando ontem sobre José do Egito. Você conhece José do Egito? Sim ou não? Olha, Marieva, bom dia. Que bom que você está aqui de volta. Você conhece, já ouviu falar de José do Egito? Você tem ideia quem José do Egito é? O que ele fez? Ó, a Mi já viu. A Mi já está no propósito de ler a Bíblia inteira, né, Mi? Gênesis 37, versículo 3. Pega o seu caderno aí. Gente, é bem importante, todos os dias que nós participarmos do café, a gente tem um caderninho do lado, com a caneta marca-texto, deixa eu pegar a minha marca-texto aqui, porque ajuda você no estudo bíblico, tá bom? Você anota palavras importantes que fala, porque já falei para vocês, né? Nem tudo que a gente fala aqui, a gente preparou, muitas coisas que a gente fala aqui durante o café, é que o próprio Espírito inspira, né? O Espírito Santo nos inspira a falar. Então é muito importante que vocês anotem, para vocês não perderem a graça que está passando. Tá bom? Um dia eu mando a foto do meu caderno. Todo dia eu uso umas 4 páginas. Uau! Aí sim. Boa, Laurinha. Isso aí, que bom então, que bom. Fico muito feliz. Porque a gente não pode... O Santo Agostinho que fala, né? Que ele tem medo da graça que passa. Né? Todos os dias a graça de Deus, ela passa. Só que a gente tem que aproveitar ela. Não pode perder a graça passar. Deixar a graça passar. Opa, e aí, agora foi? Ah, garotão. Agora ficou fera. Aleluia, glória a Deus. Hein, Natal, eu tava falando. Hum, Santo Agostinho fala que tem medo da graça que passa, né? E sim, todos sim. os dias aqui no café, o Espírito Santo sempre revela algo novo. Sempre algo novo. Aí eu falei para eles sempre terem do lado um caderninho com a caneta para anotar as moções. Tem uma caneta marca-texto para grifar alguns versículos que chamam mais atenção, que isso ajuda no desenvolvimento e no estudo bíblico. Exatamente, viu? Ó, isso, além de tudo, não é só no Café com Jesus. Toda pregação que vocês forem escutar, Boa. tenham sempre em mãos alguma coisa para anotar. Se você não está à disposição de um caderno, né, uma pregação, por exemplo, você pode usar o bloco de notas. Aqui, você tem que usar o celular para ver a live. Então, eu sei que tem gente que às vezes acaba assistindo deitado, mas aqueles que puderam, que se levantaram, anota, faz uma anotação. O próprio Monsenhor Jonas Abib, quando ele vai lá no centro de evangelização e está tendo algum encontro na Canção Nova, ele senta para ouvir os seus filhos espirituais pregarem com caneta e papel na mão. Monsenhor Jonas Ah, Abib, hein? Perfeito. eu não consigo grifar a Bíblia porque fica com dó. Fica com dó de grifar a Bíblia. Não, não fica com dó, não. O Monsenhor Jonas Abib, ele tem um livrinho chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um livro assim, ó, fantástico. Ensina você a fazer a Lexio Divina. É bem fininho mesmo. E ele ensina de que você não pode ter dó da Bíblia. De verdade. Ele diz que você não pode ter medo de riscá-la. Você tem que riscar sem medo mesmo, porque a Bíblia foi feita para você marcar, para você gravar, grifar, escrever do lado. Não tem problema você ter uma Bíblia
Gasta não, pelo contrário, é até bom, tá bom? Porque ajuda na memorização e tudo mais. Ó, vou falar uma coisa interessante. Tem gente que acha que guardar versículos bíblicos é coisa de protestante. Mas não, gente. Guardar coisa de versículo bíblico é coisa de católico também. É coisa nossa. Por que que nós temos que ter um versículo de cor? Porque de cor ensina o Senhor. Cor vem de coração. É guardar no coração. É tão bom quando você, no momento de dificuldade, consegue tirar uma palavra de dentro. Imagina, você está vivendo uma dificuldade na sua vida, você bateu o carro, aí uma porta caiu, um portão estragou, um celular pifou, aí você chega e diz assim, Romanos 8:38, o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que não será Oh, manifestada. glória. Imagina você dizer isso, sabe? Aí você está preocupado com as coisas do dia a dia e você não sabe se o seu emprego vai te manter. Aí você pega e arranca do coração mais uma vez, Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Gente, isso é lindo. Pelo amor de Ó, Deus. Homem e top. mulher de Deus tem que ter as palavras gravadas no coração. Você não precisa citar o versículo e o capítulo como eu fiz aqui agora, mas você precisa saber o que diz a palavra. Olha, a Renata já está aí, lá do Mato Grosso do Sul. Bom dia, minha lindinha. Você tá boa? Renata tá Ó, queimando, coitada. Ela tá trabalhando que nem uma maluca. Esse tempo de pandemia tá osso. é verdade. Tá bom, então vamos começar então. Estamos Perfeito. reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações vossos dos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito Espírito e e tudo será tudo criado. será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os Instruí os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis com a com a luz do luz do Espírito Santo. Espírito Santo. Fazei que Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Lê para nós Gente, aí então, Natanzão. eu queria ainda pedir para vocês fecharem os olhos um instante. Eu queria pedir nessa sexta-feira que na igreja é dia dedicado à paixão de Jesus, para que Ele perdoe hoje, mais uma vez, os nossos pecados. Sabemos que não temos autoridade de sacerdote para perdoar pecados, mas como filhos de Deus podemos pedir perdão ao nosso Pai. Como ensinou o Papa Francisco nesse tempo de pandemia, em que nós estamos limitados a recorrer aos sacramentos, ele dizia muito assim para nós, de que nós deveríamos todos os dias entrar no nosso quarto, no nosso coração e pedir perdão ao nosso Pai no segredo. Às vezes a nossa oração não tem fruto, porque a gente se esquece de pedir perdão a Deus. E Deus, Ele, com todo amor, com todo carinho, mas também com toda misericórdia, se volta para nós. Ontem eu fui fazer uma confissão. E depois da confissão eu fui rezar como pediu o padre, o Salmo 50 de Davi. E como é bonito você ver Davi ali pedindo perdão a Deus, para que ele volte a ter ânimo novo de caminhar para as coisas de Deus. Então, que com esse perdão agora, você volte a ter ânimo de caminhar para as coisas de Deus. Talvez você caiu durante essa semana, pecou durante esses dias, mas Deus hoje ele está de braços abertos querendo perdoar você. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí com a gente, por favor, em Gênesis capítulo 37. É o primeiro livro da Bíblia, acho que não tem nem como errar. Só erro os que não estão treinados aqui no Café com Jesus, viu? Não, a galera Porque, aqui tá tudo treinada, velho. A galera aqui é braba. aleluia. Gênesis capítulo 37, versículo de 3 a 4 e de 12 a 13a. Vamos lá. Eu vou lendo e vocês acompanham aí. Versículo 3.
Gente, só um segundo aqui. Vamos lá. Ora, Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica vistosa. Os irmãos, vendo que seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e já não eram capazes de lhe falar em paz. Versículo 12, lá embaixo. Se você tiver com a Bíblia da CNBB, do outro lado. Os irmãos de José tinham ido apresentar os rebanhos do seu pai em Siquém. Israel disse a Jacó: teus irmãos estão apacentando em Siquém. Vai, eu te envio a ele. Eis-me aqui, respondeu Israel. Versículo 17b. José foi atrás dos seus irmãos e encontrou-os em Dotã. Eles o avistaram de longe e antes que se aproximassem tramaram sua morte. Disseram uns aos outros: eis o Senhor dos sonhos. Agora vamos matá-lo e lançá-lo numa das cisternas. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos como ficarão os sonhos dele. O Rúben, porém, ouvindo isso, tentou livrá-lo das mãos deles e disse: não tiremos a vida. E Rúben acrescentou: não derrameis sangue, lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. Ele queria de fato livrá-lo da mão deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José se aproximou dos irmãos, estes que despojaram da túnica, a túnica vistosa que usava, agarraram-no e lançaram numa cisterna que estava vazia e sem água. Versículo 25. Ora, quando se sentaram para comer, levantaram os olhos, viram próximos a uma caravana de israelitas, vinda de Galaade. Os camelos iam carregados de goma, bálsamo, resina aromática e transportando-os para o Egito. E Judá disse aos seus irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e cobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas. Não levantemos contra ele a nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos concordaram. Passaram então comerciantes madianitas que tiraram José da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Versículo 28 é esse o final. Eu vou ler de novo para vocês entenderem o final da história. Passaram então comerciantes madianitas que tiraram José da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sei que alguns aqui talvez já conheçam a história de José do Egito, né? Mas é importante fazer um panorama para vocês entenderem. Você lembra que o primeiro homem da Bíblia que fez uma aliança com Deus, depois do povo de Israel, ou seja, Moisés, libertação do Egito, todos aqueles pormenores do Antigo Testamento, como Torre de Babel, criação, etc. O primeiro homem que fez uma aliança com Deus, depois de tudo isso, foi um homem chamado Abraão. Na verdade, Moisés é depois de Abraão, gente. Eu confundi aqui. Abraão é antes de Moisés, tá certo? Abraão teve um filho da promessa que se chama Isaac. Isaac teve um outro filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Zabulon, Neftali, Ruben, Levi, José, Simeão, Assé, Levi, Azacá, Dan, Gad e Manassés. Esses são os 12 filhos de Jacó, que eu acabei de falar para vocês. O filho mais novo de Jacó era um menino chamado José.
José era o filho mais novo, chamado pelo livro do Gênesis de filho da velhice do seu pai. E por que era o filho da velhice? O mais novo, o caçula, era o filho mais que Jacó mais amava, podemos dizer assim. Vou explicar isso aqui. Você sabe que pai não faz distinção com o filho. Ele ama a todos igual. Mas dizer que o pai não tem uma identificação com um e com o outro é também negar a realidade. Não é que o pai tem preferência por um filho. Não. Mas é que às vezes o pai tem uma identificação maior com aquele. Tanto que se você perguntar, por exemplo, para minha mãe, Edneia, quem você ama mais, o Natan ou a Natânia? É óbvio que ela vai dizer que ama os dois. Mas se você perguntar, talvez quem ela tem mais identificação, talvez ela vai dizer que é comigo ou com a minha irmã. Não sei. Isso você teria que perguntar para minha mãe. Então, assim, ó, existe uma identificação maior de um filho com o seu pai. E Jacó tinha essa identificação com José. Porque ele era o caçula, o mais moço, o filho da velhice. Então, seu pai, Jacó, queria, de alguma forma, agradá-lo mais do que os outros. Então, a Bíblia diz que Jacó deu para José de presente uma túnica, talar, cheia de cores e brilhos, e fez com que os irmãos de José ficassem irados com ele. Olha só, um dos pecados capitais é a inveja. E eles tiveram inveja do próprio irmão. Porque a inveja é acompanhada de um sentimento de desejo de morte ou de ruína para o outro. E a Bíblia diz que, porque ele era muito amado por seu pai, os seus irmãos já não conseguiam mais falar com ele com tranquilidade. Você imagina que quando eles se levantavam num sábado de manhã e sentavam na mesa para tomar café, quando José chegava com a sua túnica talar, cheia de cores e brilho, quando ele sentava na mesa e dizia para um assim, ó, uma ideia, o Manassés, o Zabulon, pega por favor a manteiga para mim. E eu fico imaginando a resposta dos irmãos dizendo, você não tem perna, você não tem braço, já tem uma túnica bonita, por que você não pode se levantar para pegar a manteiga? Os irmãos, a Bíblia diz, já não conseguiam mais lhe falar com cortesia. Então você imagina a tristeza dentro de uma casa de viver uma situação como essa. Eu sou muito de contexto, eu sou muito sistemático, então eu não consigo falar de algo sem antes contextualizar. Então foi isso que aconteceu. E por conta dessa inveja e desse sentimento para com o irmão mais novo, que era amado mais pelo seu pai, por isso que quando a gente fala amado, você já entendeu que é a questão da preferência, eles queriam matar José, para ver se o pai deles parava de ter preferência com um dos filhos. Então a Bíblia diz que eles foram para o campo trabalhar, e como José era muito novo, não podia trabalhar, ele ficou em casa. Uma coisa interessante é que em todos os cafés da manhã, José contava um sonho diferente para os seus irmãos. Então, um dia, José acordou no sábado de manhã, chegou na mesa, os irmãos estavam todos tomando café. Ele falou assim, gente, pai e mãe, eu quero contar um sonho para vocês. Aí ele perguntou, qual é o sonho? Aí ele disse assim, eu vi num sonho à noite agora. Porque eles tinham naquela época sonho como visão de Deus. E ele falou, eu vi num sonho nessa noite que nós tínhamos todos grandes feixes de trigo, mas o meu feixe era maior. E um dos irmãos gritava, heresia, está falando merda? Está dizendo que você tem um feixe maior do que o nosso? Que a sua colheita... Primeiro, José, cala sua boca, porque você nem trabalha. Você fica em casa e a gente vai para o campo. Segundo, você é queridinho pelo papai, você nem pega na enxada. Como é que seu feixe vai ser maior do que o nosso? Fica quieto, não conta mais besteira no café. Mas José era um menino de sonhos. É igual a gente. Pode estar tudo dando errado à nossa volta, mas a gente parece que tem uma visão espiritual superior. É igual na cola de Deus. Quem olha de fora está vendo destruição, ruína e pessoas indo embora. Mas quem está aqui dentro está como José, olhando com os sonhos e os olhos da fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê.
Mais uma noite se passou. E José teve outro sonho, Vinícius. Gente, o menino era sonhador demais. E quando ele chega no café da manhã do domingo, e ele diz, gente, eu tive outro sonho. Eu quero contar esse sonho para vocês. E o pai de José falou, conta, meu filho. Nós queremos te ouvir. E os irmãos já começaram. Ah lá o velho babão. É o nosso Pai do céu. É um Senhor que nos ama e que parece que baba olhando para nós. Olha, isso é tão verdade que Santo Tomás de Aquino diz que Deus, ele nos ama tanto que é como se nós fôssemos o Deus dele. Olha isso, Vinícius. Meu Deus, gente. Deus nos ama muito. Então ele contou o segundo sonho. Já estou quase acabando. Ele contou o segundo sonho. E o segundo sonho era, eu vi os astros e as estrelas. E eu via no céu a lua, era a senhora mamãe. O sol era o senhor papai. Vi 11 estrelas e mais uma. E eu via no meu sonho que as 11 estrelas curvavam-se diante de mim, que era uma estrela. E também o sol e a lua se curvaram diante de mim. Aí mais um irmão gritou, bateu na mesa. Pá! Você tá maluco? Eu vou arrebentar a sua cara. Agora, além de dizer que o seu feixe é maior no dia anterior, você está dizendo hoje que além de nós, papai e mamãe, vão ter que se dobrar diante de você. E, inclusive, Jacó até falou isso para José. Filho, você está dizendo que nós vamos nos dobrar diante de você? E o menino disse, foi só um sonho. Nada aconteceu. A continuação da história você sabe. Os filhos de Jacó foram para o campo. José ficou em casa, porque era menino demais para trabalhar. E quando José estava em casa, Jacó chamou ele e disse assim, olha, seus irmãos estão no campo trabalhando. Eu acho que está na hora de você levar a comida deles. E ele ainda disse que ele foi levar a comida para seus irmãos no campo de Galaade, para poder que eles se alimentassem, continuassem o seu trabalho. E quando eles avistaram José de longe, vindo na direção deles, eles armaram uma cilada contra José. Então se levanta um dos filhos e diz assim, Alá, o sonhador desgraçado, vamos matá-lo e dizer para o nosso pai que no meio do caminho um animal pegou ele e matou ele com seus próprios dentes e garras. Rubem se levantou e disse assim, vocês estão malucos? Como é que vocês vão matar o irmão de vocês? Nós não podemos fazer com que o sangue dele seja nossa responsabilidade. Então vamos jogar ele numa cisterna. Então jogaram José no poço. O poço que alguns 1.500 anos depois tornaria-se o poço de Jacó. O mesmo que Jesus Cristo se encontrou com a samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. É aquele poço de mais ou menos 12 metros de profundidade. Imagina que é você cair de 12 metros de altura. Foi isso que aconteceu com José. E para não matá-lo, quando passou uma caravana ismaelita do Egito, eles venderam José por 20 ciclos de prata. Vocês entenderam a história? Uau! Com certeza. Com certeza. José vai nos ensinar duas coisas. A primeira coisa que José nos ensina é: precisamos sonhar em Deus. Os sonhos daquela época Anota isso aí, galera. eram como sonhos de Deus. Eram como revelações. Verdadeiramente. Só que hoje nós não temos mais isso. De ter revelações em sonhos com tanta facilidade. Isso acontece porque é bíblico, mas não temos mais com tanta facilidade. E até porque o mundo de hoje, todo mundo sonha toda noite. Naquela época era diferente. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com José é: precisamos sonhar em Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, você que está em casa. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando. Mas eu tenho certeza que em Deus você pode sonhar algo grande. Sabe, Vi, as pessoas elas acreditam que com todas as dificuldades da vida, do dia a dia, elas não precisam mais sonhar. Não precisam mais acreditar. O mundo perdeu a esperança e elas perderam junto. Só que, não faz sentido. Porque o Deus de Jacó, de Israel, de José, é o mesmo que o nosso. É o mesmo Deus de Jesus. É o mesmo Cristo Senhor. Jesus Cristo já estava
presente naquela época, como verbo eterno, desde toda a eternidade. Mas a gente vai se esquecendo. A gente perde o espírito de sonhar em Deus. É aquilo que dizia Santa Teresinha, de que Deus ele não colocaria sonhos nos nossos corações que são irrealizáveis. Mas a gente vai perdendo a força. Você já conheceu, Vinícius, pessoas que perderam a força de sonhar em Deus, perderam a fé? Quantas Muitas pessoas pessoas. aqui, talvez aqui até no Café com Jesus, que perderam a esperança, perderam a força, não querem mais sonhar, porque como só enxergam as próprias dificuldades do dia a dia, perderam a capacidade de enxergar além. Gente, é bíblico. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É o alicerce. É a certeza a respeito do que não se vê. Você pode não estar vendo, enxergando, mas creia que ele fará em você. E a crença de José que levou ele para onde ele foi. É por isso que lá no Egito ele se tornou governador do Egito, depois servo do faraó, e se tornou o homem mais importante do Egito. Tanto que, quando os problemas aconteciam a José, o faraó dizia assim: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Olha que forte isso. E agora eu poderia entrar aqui, ó. A segunda coisa que São José nos ensina, eu vou voltar nesse ide a José, ok? A única coisa que São José, a primeira, a sonhar em Deus. E a segunda coisa, Sandy, Thalita, Renata, vocês que estão nessa live aqui. A segunda coisa que José nos ensina é não esmorecer diante as dificuldades. Você imagina, eu vou falar aqui porque é um fato público, ok? Eles viram há pouco tempo que o nosso fundador desligou-se da obra. A carta oficial está aqui no Instagram, como também está no Facebook, em todas as redes sociais. Imagina só se nós esmorecermos, se nós parássemos. Imagina se o Café com Jesus acabasse. Imagine se o Águas Profundas, o Worship Night, ele não existisse mais. Não faz sentido. A gente não estaria aprendendo com José. A gente estaria fazendo o contrário dele. A gente não estaria tomando o legado que o Hugo deixou. A gente estaria refém das escolhas que, infelizmente, a vida se deu. Vocês estão entendendo? Então, duas coisas que José nos ensina é sonhar em Deus, não perder a esperança. O Papa Francisco diz sempre lá para a juventude, mas sobretudo para a igreja no mundo, vivam a esperança no sorriso dos lábios. Os cristãos estão desesperançados, estão quase que mortos. O Papa Francisco está gritando o exemplo de José do Egito. Sonhem, acreditem, tenham fé, tenham um brilho nos olhos, sorriso nos lábios. Vocês podem sonhar em Deus. E a segunda coisa que ele nos ensina é não esmoreça diante das dificuldades. A perseguição é consequência. Os problemas é consequência. Ó, presta atenção. Ontem me mandaram uma mensagem assim nas perguntas do Instagram. Me mandaram assim: Natan, você viram que estavam que estavam perseguindo a fulana de tal, porque ela falou de Jesus, aí cometeram bullying com ela? E eu não tinha visto, não tinha visto mesmo, nem sabia de quem era a pessoa, não sei. Eu olhei lá, não consegui lembrar se eu conhecia, enfim. Aí eu falei assim, na resposta eu coloquei desse jeito: não vi e não me admiro, porque Jesus alertou várias vezes que a perseguição é consequência da missão. Uau. Eu não, anotem isso que eu vou te falar, que eu vou falar para vocês. Eu não me escandalizo, eu não me surpreendo com a perseguição.
Porque surpresa é viver algo que nós não esperávamos. Mas a perseguição foi esperada, Jesus avisou. João 15:20. O servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, vão perseguir a vós também. Posso dizer mais ainda. Se Jesus Cristo foi chamado de Beelzebul, quem sou eu para ser chamado de profeta? Se Jesus foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, você quer ser chamado de quê? De homem de Deus? De rainha do avivamento? De mister pentecostal? De homem do fogo? Ah, meus irmãos, está longe de ser evangelho. O servo não é maior que o Senhor. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perder por causa de mim vai salvá-la. O profeta, como diz o Evangelho de Lucas, não é reconhecido em sua casa, em sua comunidade, em sua pátria. E a gente quer reconhecimento. Não. José não estava preocupado com a perseguição dos irmãos. Ele estava preocupado com o que Deus revelou para ele em sonho, pensando, quando se dará isso? E isso se deu quando no Egito, como governador de Israel, quando toda aquela região israelita começou a passar necessidade, começou a passar fome, começou a passar penúria, e todos podiam ir até o faraó, e ele respondia somente uma coisa: ide a José, e fazei tudo o que ele vos disser. Tudo aquilo que aconteceu, do feixe dele ser maior. Para quem está no início da live aqui, está percebendo o que eu estou dizendo. Para quem percebeu que, de fato, os astros, as estrelas, se curvavam diante dele. É porque agora é porque agora José é governador do Egito. E todos que chegam ao faraó, ele diz: ide a José e façam tudo o que ele disser. José é o provedor. José é que manda. José é que tem coragem. E essas são as duas coisas que José ensina para nós. E é por isso... Ai, meu coração está queimando. E é por isso que São José, pai putativo de Jesus Cristo, ele é a prefiguração de José no Antigo Testamento. Na verdade, José do Egito é prefiguração de José do Novo Testamento. Pergunte por que você aí nos comentários. Eu quero que você pergunte, por que José é a prefiguração do novo José? Pergunte aí, por quê? Pergunte. Só quando eu ver os comentários que eu vou responder. Eu quero que você pergunte o porquê agora. Pergunte por quê. Eu quero ver o comentário de vocês. Já está liberado os comentários. Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Já estão perguntando a Paulinha, por quê? A Yasmin, por quê? A Gabi, por quê? Eu vou responder por quê para vocês. Olha, meu Deus do céu. Porque José, o pai de Jesus, é a prefiguração de José do Egito. Porque no Antigo Testamento, quando o povo passava necessidade e ia ao faraó, prefigurando Deus, eles diziam, ide a José e fazei tudo o que eles disser. Agora, no Novo Testamento, quando nós vamos a Jesus, ele olha para o seu pai e diz assim, ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. São José no Novo Testamento é aquele que nós podemos recorrer, como o povo do Antigo recorreu, em todas as nossas necessidades. É por isso que o Papa Francisco decretou o ano de São José, o ano josefino, porque no tempo de calamidade mundial do coronavírus, da pandemia, é como se Deus dissesse, ide a São José e fazei tudo o que ele vos disser. José do Egito sonhava. José do Novo Testamento tinha sonhos de revelação sobre a pessoa de Jesus. José do Egito era a resolução das dúvidas, das perguntas e das necessidades do povo. José do Antigo Testamento é o padroeiro da igreja. É o padroeiro da igreja nos momentos de dificuldade. Do mesmo jeito que o José do Antigo Testamento foi. Gente, São José, é ele que está brilhando aqui nessa live. Eu peço licença aqui para vocês.
Vini, perdão, eu falo muito. Você quer falar alguma coisa, meu irmão? Vai que vai, vai que vai. Ó, eu peço até licença aqui para vocês, que eu sei que vocês leem todas as leituras, mas eu quero me fixar só na primeira hoje. Eu não vou ler as outras leituras, não. Vai ficar como dever de casa da Alexio hoje aqui no Café com Jesus, você fazer o resto da Alexio, na sua oração pessoal, sozinho. Eu quero me fixar nesse ponto agora. Gente, São José é o maior santo do céu depois de Jesus e Maria. Não tem ninguém maior do que ele. São José, ele está unido a Jesus de forma relativa na ordem hipostática. Porque pensa assim, se a santidade significa que uma pessoa é mais santa ou ama mais pela proximidade com Cristo, imagina a santidade de São José, que viveu tão próximo do menino Jesus. Alguém poderia dizer assim, sem medo de errar, São José é maior que todos os anjos juntos. Natan, que heresia? Não, gente. Ele é. Sabe por quê? Porque os anjos servem e obedecem a Deus. Correto? No caso de José, é Deus que obedece a ele. A Bíblia diz de que quando Jesus foi para o templo e ficou perdido, e Maria e José o encontraram depois de 3 dias, e Maria disse, olha, eu e teu pai te procurávamos. A Bíblia diz que Jesus foi com eles, eles era submisso, obediente. Jesus era obediente a José. Então, por que São José é maior do que todos os anjos? Porque os anjos obedecem a Deus e Deus obedeceu a São José. Aí eu poderia dizer para você, ele é tão santo, mas tão santo, que os anjos chamam a Deus de Senhor. E o Senhor chama José de Senhor. Chama José de Pai. Aí eu poderia dizer, alguém aqui nessa live, mas Natan, Jesus não disse no Evangelho que não existe outro homem maior que João Batista, nascido de mulher? Fica tranquilo. Isso é muito simples para resolver. Quando a Bíblia, Jesus Cristo, disse que João é o maior homem, no reino de Deus a coisa é contrária. O maior se torna o último e o menor se torna o primeiro. De fato, João Batista é o maior. Então, no céu, ele é em último lugar. E por isso que a continuação do texto é: e todo aquele que é menor do que João é maior do que ele. Por isso que José, sendo o menor, tornou-se o maior. Outra coisa, por que São José é tão santo, mas tão santo, mas tão santo? Vocês estão ficando doidos com José aí, né? Por isso que a igreja ensina a repetir como as palavras do faraó para o José do Novo Testamento. Ide a José. É tempo de calamidade? Ide a José. É tempo de desemprego? Ide a José. Gente, desemprego. Eu estava na casa da minha sogra antes de vir para cá, passei lá um dia, e minha cunhada ia fazer uma entrevista. Eu mandei para ela de noite: faz essa oração aqui a São José. Ele que é o pai da Sagrada Família, que provê as necessidades familiares. Pode ficar tranquilo. Ela estava nervosa. Falei, fica tranquilo, o emprego é teu. É só você rezar São José. Ide a José. Então, São José, gente, ele não é café pequeno, não. São José é o maior santo do céu, gente, depois de Nossa Senhora. Claro, Deus está infinitamente acima de todos, de tudo. Ok? Mas, gente, a santidade de São José é grandiosíssima. A gente não tem dimensão do que é a intercessão dos santos, do que é o poder dos santos. Se até o próprio faraó disse, ide a José, é como se você que quer, às vezes, ir, entre aspas, sozinho diretamente, Deus dissesse, ei, ide a José, eu designei ele para cuidar dos problemas. Então, assim, ó, a gente tem que ter esse sentimento no nosso coração de que São José hoje é o padroeiro da igreja, desde 150 anos atrás, com Pio IX, que decretou ele como padroeiro da Igreja Universal.
porque existe um significado. A devoção a São José está intimamente ligada à devoção a Nossa Senhora. E por que São José tem uma santidade tão elevada? Porque Santo Tomás de Aquino diz assim: já que Maria Santíssima, ela precisava estar elevada a um grau de santidade competente ao cargo de Mãe de Deus, a missão de Mãe de Deus, São José também precisava estar à altura em santidade da santidade de Jesus Cristo, da Mãe de Deus. A santidade de Maria, ela é correlativa à santidade de Jesus. E a santidade de José, ela é correlativa à santidade de Jesus e de Maria. Olha que coisa linda. Então imagina a santidade que tem esse homem. Esse homem que é o padroeiro da igreja. São José que é modelo para nós. Gente, porque assim, ó, de fato, São José é poderoso. São José é um homem assim, ó, sensacional. E ele pode fazer verdadeiramente com que Deus realize milagres. Porque ele pede a Deus. Por que Deus não nega nada a São José? Porque São José não negou nada para ele. Anotem isso que eu acabei de falar. Deus não nega nada hoje a São José, porque São José na terra não negou nada para ele. É assim que funcionam as coisas de Deus. Verdadeiramente. Você imagina. E por que São José, e eu quero agora desmistificar aqui uma coisa, por que São José, ele é um modelo para nós? Porque São José é modelo da vida simples. Você sabia que São José, na Bíblia, ele é mais silencioso do que Nossa Senhora? São José, na Bíblia, ele não disse uma palavra. Você não encontra na Bíblia uma palavra de São José. O silêncio de São José é, entre aspas, maior do que o de Nossa Senhora. Talvez as pessoas nunca perceberam isso, mas é uma verdade. Me mostra na Bíblia aí, alguém que tiver aí depois. Não precisa disparar os comentários, não. Mas me mostra alguém aí depois. Depois que vocês quiserem. Me manda na Bíblia. Pode mandar no meu direct. Qual é a palavra de São José na Bíblia? Nenhuma. Sabe qual é a palavra, entre aspas, de São José? É a ação. Deus fala com ele em sonho e ele age. Olha que exemplo para nós. Deus fala tanto com a gente que ao invés da gente agir, a gente fala e não faz. São José é modelo de colocar em ação aquilo que Deus fala. Se você não consegue colocar em ação o que Deus te pede, está na hora de você pedir intercessão de São José. E por que então ele é modelo para nós? Porque ele é modelo de vida simples. Você acha que São José teve uma vida extraordinária? Andou na asa de anjos? Hoje em dia ele pode até andar. Mas quando ele estava na terra, não. São José foi humilde como a gente. Ele passou dificuldade financeira igual a gente. Teve que mudar 3 vezes de cidade. De Nazaré, foi para o Egito. Do Egito, volta a Jerusalém. Jerusalém, volta para o Egito de novo. E volta depois para Nazaré para poder viver a vida. Precisou arrumar um emprego. Você imagina que é São José? E é por isso que ele é modelo para nós. Sobretudo para o Vini, que é casado, para eu que vou casar, e para vocês que vão casar, que estão aqui nessa live. Pensa só de que o seu trabalho é o trabalho que traz o sustento para o menino Jesus. Deus ele poderia ter mandado os anjos, mandar manjares e manjares para o Senhor, para ele mesmo. Mas a Bíblia diz que São José foi o provedor do lar. Gente, ter família deve ser bom demais. Eu tenho família, a minha mãe, mas imagina você ter família, a sua família. Igual o Vini já saiu de casa, já deixou seu pai e sua mãe para se unir a sua esposa. Sabe? Gente, isso é maravilhoso. Ter mãe e pai é tão bom que até Deus quis ter uma.
Gente, a gente perde a dimensão. A gente acha que as coisas é só fogo, oração em língua e pentecostes. Ei, vocês que estão nessa live, são quase 220 pessoas. Prestem atenção. Não é só fogo e pentecoste, não. É vida simples, vida comum. É vida de santidade. É viver no dia a dia como São José viveu. Não tem segredo, gente. A santidade é isso. São as pequenas coisas. A santidade não tem a ver com dons sobrenaturais. A santidade tem a ver com o coração disposto a fazer a vontade de Deus. É por isso que o Vini ensina muito isso para as pessoas, sobretudo nos desenvolvimentos pessoais, que não é que você precisa rezar 8 horas por dia. Não, mas é encontrar momentos no seu dia em que você pode se relacionar com aquele que te fez. É você, pai, que está aqui nessa live, ter a capacidade de ser o provedor do lar verdadeiramente. É você, mãe, ir para o seu trabalho e saber que você está unida ao seu esposo, São José, para que vocês possam alimentar o menino Jesus que lhes foi confiado, que é uma alma, que é um filho, que é uma casa. E não é sobre grandes coisas, gente. É sobre o mínimo necessário para viver. A gente acha que depois que a gente serve a Deus, a gente necessariamente tem que prosperar financeiramente. Gente, isso é mentira. Porque a família de Nazaré foi pobre. Mas foi tão pobre, mas tão pobre, que Jesus disse no Evangelho: o Filho do Homem não tem travesseiro para reclinar a cabeça. A gente tem que viver o mínimo com dignidade. Mas se vier sofrimentos, é Deus que está permitindo ele. Entende? Vinão, queria que você hoje desse um panorama, a gente está quase acabando, mas que você falasse a sua experiência de viver um pouco como assim São José. Se você pudesse ensinar algo para quem está aqui. Eu sei que tem muita gente aqui que já é casado, mas tem gente que quer casar. Pode até ativar os comentários de novo? Isso. E eu queria que você falasse assim da sua experiência de olhar para São José, de ser o José do seu lar, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da Bruna, de hoje ser também um dos provedores da obra Colo de Deus, que é essa grande família, que ela se destrincha por mim, pelos nossos irmãos. Enfim, que você desse uma palavra para eles agora, assim, do que é a sua experiência enquanto pai. Então, essa minha relação com São José começou um pouco antes de eu reencontrar a Bruna, né? Porque eu já conhecia a Bruna, por exemplo. Eu já conheci ela desde os 12 anos de idade, porque o meu melhor amigo morava no mesmo prédio, né? No mesmo condomínio que ela. E aí, mas assim, nós nunca tínhamos conversado, nós não éramos amigos. Era só colega de ver e tal. E uns 8 meses antes de eu reencontrar ela, né, lá na cidade de Ribeirão Preto, onde nós morávamos, ela nasceu lá, eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. Eu já era missionário, né, da Missão Jovens Sarados, em Ribeirão Preto, eu coordenava a missão lá. E eu tava 7 meses, tinha 7 meses que eu tava sozinho, porque eu namorei uma menina no Jovens Sarados, fiquei 3 anos namorando ela, e eu terminei com ela porque eu percebi que o amor que eu tinha por ela não era o amor eros, mas era o amor frater, o amor de irmãos, né? Mas isso aí eu converso com uma outra live. Outra história. Só que aí eu tive uma direção espiritual com um padre fantástico, que já tinha morado muito tempo em Roma. Ele me deu uma aula de teologia na confissão, e aí eu entendi alguns direcionamentos, aí eu tomei a decisão, conversei com ela, né? Nós dois éramos missionários, né? Ela é até hoje, né? No Jovens Sarados. E aí eu tive que ser sincero com ela, né? Foi bem dolorido, inclusive. Mas eu tive que tomar essa decisão. Por amor a ela e por amor a Deus, né? Pela missão. Porque eu era coordenador da missão e eu estava vivendo nessa dificuldade no relacionamento. Então eu fiquei uns 7, 8 meses solteiro, né? Só cuidando da obra de Deus, né? Eu vivia 24 horas evangelizando. Eu trabalhava, depois do trabalho era só missão. E nesse tempo, entre o término até o reencontro com a Bruna,
Eu rezava muito a São José, eu fiz aquela, não é a novena. O que é que faz até o Os dia sete 19? domingos? Oi? Os 7 domingos dedicados a São José? Não, não era não. Eu tinha até uma oração lá, eu usava até uma pulseirinha de São José. Ah, o cordão de São José. O cordão de São José. Eu fiz essa oração, né? Até dia 19 de março, né? Inclusive a gente está no mês de março, né? Tá chegando o dia dele. E aí eu fiz essa preparação, né? Do cordão de São José. E ali eu aprendi algumas coisas, mas de forma prática eu aprendi mesmo depois que eu casei. Mas ali, com São José, eu aprendi uma coisa que ele é o pai da castidade, né? Ele é o pai dos castos, né? E porque ele não se relacionou com Maria, né, sexualmente. Mas ele, igual você falou, ele obedeceu tudo a Deus. O único questionamento dele foi em sonhos. Olha como tem a ligação de São José com José do Egito, né? O anjo apareceu a São José no sonho, dizendo: José, não abandone Maria, não deixe Maria. Vai para o outro lado, faz isso, faz aquilo. Né? Deus foi dando direcionamento para José em sonhos. E ele foi obediente, casto, obediente. Então ali eu aprendi a primeira virtude de São José. Inclusive a pregação que eu fiz, né, no Ano Novo lá, do Corações Novos, foi das 9 virtudes de São José. Aí uma menina me perguntou ontem, eu mandei para ela e ela assistiu, das 9 virtudes de São José. Vale a Qual pena assistir pregação? também. Aquela dos Corações Novos para o Mundo Novo. No Na- começo do ano que a gente gravou, do início do ano, que é do muito início novo do ano. coração. A do Coração Novo é a do ano passado, lembra? Qual que é o nome dessa série que a gente fez no início do ano? A primeira foi Mundo Novo, Corações Novos, e essa agora é Ano Novo, Mundo Novo. Isso, Ano Novo, Mundo Novo. E no início de janeiro. E aí a pregação que eu fiz foi voltada para homens e eu usei o exemplo das 9 virtudes de São José. Então, por que que eu usei isso? Porque eu aprendi, na prática, eu aprendi depois de casar. Ser provedor, ser pai, ser esposo, ser marido, ser irmão também, né? Igual o Natal falou. Hoje eu sou responsável, é, gestor administrativo da Colo de Deus inteira. Eu tenho responsabilidade financeira, responsabilidade gestacional, tenho responsabilidade por gente, por pessoas. Sou formador, então eu cuido de gente o tempo todo, né? Sou mentor, tenho alguns mentorados meus aqui, né? Então, assim, ou seja, ainda eu até falei ontem que eu sou muito paizão, né? Só que eu aprendi a ser assim, Natan. E foi no casamento. Foi na minha relação com a Bruna, foi na minha relação com os meus filhos, eu aprendi a ser um homem de Deus. Mais de Deus que quando eu era, sabe? Um homem com responsabilidade, com comprometimento, com lealdade, né? Não que eu não era, mas quando a gente entra no casamento, já não sou mais eu, é eu e ela, e eu sou responsável pela vida dela e dos meus filhos. Eu sou responsável tanto de prover financeiramente, mas também de prover segurança, de prover né, o bom convívio. Eu sou responsável. Você será, né? Você vai casar esse ano, então você vai se tornar muito mais responsável. O que você vai receber da parte de Deus, cara, é algo que você só vai receber dentro do sacramento do matrimônio. E é uma graça maravilhosa. Primeira graça, quando você casa, você recebe uma unção diferencial ali. Depois que você tem o primeiro filho, a sua vida muda de novo. No segundo filho, sua vida muda de novo. Depois que seus filhos vão crescendo, você vai ter uma outra dimensão. Então, cara, o que acontece como homem, como pai, como provedor, dentro do matrimônio é impressionante. É um mistério, é o sonho de Deus, igual você falou. Precisamos sonhar os sonhos de Deus. E o sonho de Deus é ter uma família, porque até ele quis, como você disse, né, cara? Então, o maior sonho de Deus na Terra, a maior herança de Deus na Terra é uma família. Então, o conselho que eu dou, né? A mensagem que eu dou, você não só homem, mas você mulher também, que você também seja a mulher do seu lar, que você seja a mulher companheira do seu marido, né? Porque eu recebo muito contato de mulheres casadas com dificuldade com seus esposos, e o conselho que eu dou para elas é:
faça o papel de mulher, faça o papel de esposa, ajude o seu marido, não só critique, não só aponte, não só, mas ajude, seja companheira. Deus, ele criou o homem primeiro. O homem foi criado primeiro e da costela do homem ele dá uma companheira para o homem. Então a mulher é a companheira, mas o chefe, a cabeça, aquele provedor é o homem. Então se a mulher faz o papel da mulher e o homem faz o papel do homem, aí sim nós veremos, Natan, a Sagrada Família. E vocês veem que tanto São José é modelo para os homens e para as mulheres. Porque querendo ou não, gente, a vida culmina na realidade familiar. Tudo se volta para a família, que é a célula mãe da sociedade, mas é aquilo, o lugar onde Deus escolheu para que a criação tenha continuidade. Então, assim, ó, que São José hoje, nesse fim de live, ele possa verdadeiramente movimentar o coração de vocês. Que o coração de vocês seja um coração como o de São José. Aí alguém pode estar aqui na live e estar pensando, mas eu sou celibatário. São José também foi virgem, casto. Ele também é modelo para os padres, para as freiras, porque ele foi um homem que verdadeiramente soube ser aquilo que Deus sonhou para ele. Então, eu vou repetir os ensinamentos da live de hoje. O primeiro foi com José do Egito, que foi: não deixe de sonhar em Deus, não perca a esperança. Segundo, não esmoreça diante das dificuldades. E terceiro, tenha como modelo o glorioso São José, patrono da igreja. E termino dizendo, existe um padre dominicano que ele diz assim, de que poucas pessoas têm profunda devoção a São José. Sabe por quê? Porque São José é destinado às almas que são chamadas a serem perfeitas. Se Deus colocou no seu coração um ardor pela devoção a São José, vai ler livro, indico, José o Silencioso, tá quadrante. Pode comprar. Você vai gostar muito. Teologia sólida. Pode comprar também. Pode pesquisar na internet. Monsenhor Álvaro Negro Monte, não. Ascano Brandão. Monsenhor Ascano Brandão. Mês de São José. Faça o mês de São José. Esse mês é consagrado a ele. Faça a novena. A oração do cordão de São José para te ajudar, homem, mulher, na castidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Não desiste. É possível ser casto. Nós somos prova disso. É possível. O povo acha que não. É assim mesmo. A gente vai caindo vez ou outra. Não, gente. É possível ser casto. Se cair, tá tudo bem. Levanta. O santo não é aquele que deixa de pecar para sempre. Mas é aquele que vai se levantando todos os dias. Mas é possível, sim. É possível. Tá bom? Que São José seja verdadeiramente o nosso modelo. Queria terminar com uma oração a Nossa Senhora, a esposa de São José, para que ela possa nos guiar. Eu rezo, depois a gente faz os avisos finais. Fica aí, não sai ainda não. Ó doce e Senhora nossa, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos nossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, Rogai por nós. rogai por nós. E valei-no São José. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Duas, na verdade. Primeiro, a Colo de Deus está com uma promoção, uma coleção nova lá na loja, que está maravilhosa. Vocês já viram a coleção nova da Colo de Deus? Pelo amor de Deus, vocês têm que adquirir essa nova coleção, porque está fantástica. Vinão, tem até meia, é verdade? 3 modelos de meias novos. Novos não, inéditos, né, na Colo de Deus.
Cara, é muito massa as três meias. Tem uma meia preta, duas brancas. Agora eu não vou lembrar o desenho. Eu sei que tem uma do Acaso Não Sabeis. Tem uma Deus Abençoe o Rolê, muito massa. E tem uma, mais ou menos assim, aqui não, Diabão, é uma coisa assim. Eu Aqui não tô não, lembrado Diabão, qual é que isso mesmo. É isso é mesmo. uma coisa assim. Vale muito a pena. Ah, e a gente tem uma missão, né, Natan? Eu e o Natan, nós somos membros, né, da Colo de Deus, membros. Eu sou consagrado, Natan já é postulante ou discipulado? Postulante, meu santo. Postulante. E nós temos uma missão. E a gente vai aproveitar agora que tem 170 pessoas. E a gente precisa de duas pessoas que se comprometam conosco não, com a obra Colo de Deus. A gente tem, eu e o Natan tem um desafio de 7 dias, não só eu e ele, mas todos os membros da Colo de Deus. Temos um desafio até sexta-feira que vem para conseguir uma pessoa que se torne benfeitor da Colo de Deus, né, doando R$ 50 por mês. Então eu quero desafiar você, né, participar dessa missão conosco. Você vai procurar eu ou o Natan, uma pessoa, pelo menos, né, que se comprometa com a obra Colo de Deus, em benfeitorar ela com R$ 50 durante a existência da obra Colo de Deus. Pode Deixa falar. eu falar para vocês, ó. Se você ajudar a Colo de Deus, é como se você estivesse nos apadrinhando. Porque você ajudando a obra, você automaticamente ajuda na nossa sobrevivência. Gente, quem é missionário, não é missionário para enriquecer, para nada disso. A gente quer salvar almas. A gente está aqui todos os dias, pregando todos os dias, falando de Deus todos os dias, porque a gente acredita na evangelização. Então, se você pode, chama eu ou Vini e diz: eu quero ajudar a obra mensalmente. Eu quero ser um padrinho seu, mas ajudando a obra. E você será um padrinho da obra. O dinheiro não é para nós, não vai vir nada para a gente. É para a obra Colo de Deus, para que a obra se mantenha, já que nós estamos passando um momento de crise financeira, mas Deus está no comando, a gente tem certeza disso. São José, toque o coração de vocês agora para aqueles que puderem ajudar, tá bom? Top. Uma outra coisa também, se você não puder ajudar, tá tudo bem, não tem problema. Reze por nós. E se você conseguir arrumar alguém que possa ajudar, talvez você não pode, mas seu pai quer ajudar, sua mãe, um tio, um amigo. Ó, e tem um bônus, viu? Tem um bônus. Inclusive, semana que vem, final de semana que vem, vai acontecer a Conferência das Mulheres da Colo de Deus. Vai sempre e sempre será um evento poderoso. O inimigo fica louco com esse evento, gente, com essa conferência. É tanta mulher se encontrando com Deus que vocês não têm noção. Então, se duas pessoas, né, nos apadrinhar, como o Natan falou, a gente vai dar de bônus 2 inscrições para a Conferência Verdadeira. Se eu ganhar, eu ganho uma inscrição, eu vou dar para uma mulher. Porque eu não sou mulher, né? Nem o Natan é mulher. Então nós vamos evangelizar ainda 2 mulheres através da nossa vida missionária. Né? Se eu conseguir um homem para me apadrinhar, eu vou ganhar uma, você vai ganhar uma. Aí esse homem vai arrumar uma mulher e eu vou arrumar outra mulher para participar da conferência. Ou seja, vai ter no mínimo 2.000 mulheres fazendo essa conferência de mulheres semana que vem, sábado e domingo da semana que vem. Segue aí, verdadeira.colo de Deus, verdadeira.colo de Deus, é o Exato. arroba do Instagram. Aline, segue aí o Instagram da Verdadeira, e lá tem todas as informações. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, do Telegram, vou colocar o arrasta para cima, o Natan também vai colocar o arrasta para cima, e se inscrevam, mulheres, nos apadrinhem, e vamos tocar o coração de Deus, aleluia. Perfeito. Gente, se vocês quiserem, podem seguir também a gente no Instagram, Vinão Colo de Deus, Natan Colo de Deus. Eu cheguei a 20 mil seguidores, estou muito feliz. O Vinão bateu 10K também. Tamo junto, vamos para cima nessa evangelização aí. Amém? É isso aí, gente. Então amanhã, sábado, a live, o nosso Café com Jesus é 7h01 da manhã, tá bom? Então é 1 hora a mais, né? Para vocês dar uma descansada aí, porque a gente sabe que sexta-feira é braba. Fechou?
É nóis, valeu, Natan, tamo Tamo junto. junto. É nóis. Abraço, é Valeu. nóis. Valeu.